Então, boa noite, turma TE. Estamos aqui na aula de número 12, de números na educação básica, dia 30 de novembro de 2021. Na aula de hoje, nós vamos discutir formalmente o campo racional, o conjunto dos números racionais, a partir do livro do Bento de Jesus Caraça, né, os conceitos fundamentais da matemática. Então, estamos entrando ou melhor, semana passada, né, a gente já entrou nesse conteúdo, né, dos números racionais, na disciplina. Só lembrando aqui, no primeiro a gente trabalhou com o conceito de letramento matemático, numeramento, depois trabalhamos o conjunto dos números naturais, ou números inteiros, né, como o Caraça denomina, né, o conjunto dos naturais acrescido do número zero. E a partir de semana passada, a gente começou com o conjunto dos números racionais. Vocês fizeram a oficina sobre raciocínio proporcional e sala de aula invertida, né, usando o material da professora Petrina Velar. E hoje eu vou fazer uma exposição sobre a forma como o Bento de Jesus Caraça aborda esse conteúdo no livro dele, tá? Então, eu vou compartilhar aqui um arquivo, que eu depois vou colocar, deixar ele disponível lá na nossa turma no Moodle. E aí eu já peço para vocês depois acompanharem, retomarem esse arquivo, fazendo todas as continhas que eu estou apresentando aqui, porque é um raciocínio. Professor, Falando. Esse assunto tem a ver com o nosso seminário, né? Falhou. Falhou. Não. Nossa, tá falhando bastante. Picou. Vou falar devagar. A maneira que eu estou resumindo é necessário para cada conteúdo. Então, o conteúdo dos naturais. Jussara, sua fala tá picando bem. Totalmente. Eu não tô conseguindo entender nada. Tá igual aquele dia, Jussara. Eu não sei o que tu fez antes, aquele dia lá depois, que melhorou, mas tá igual aquele dia lá. Desligar a câmera. Melhorou? Quando eu desligo a câmera, melhora? Melhora, melhora. Então, o primeiro seminário sobre cálculo mental estava vinculado ao conjunto dos números naturais. O segundo seminário vai estar no conjunto dos números racionais. Continua O picando. terceiro seminário, números irracionais. Continua picando, gente? Continua. Continua. Já que eu saio e entro de novo, onda, pode ser Pode uma ser. onda de internet. Quando fica para vocês, como que vocês Eu vou continuar falando aqui para vocês avaliarem se o sinal está ruim, se está melhorando.
Melhorou. Vocês conseguem me entender? Agora tá bom. Agora sim. Tá bom? Tá, melhorou. Melhorou aqui também. Então, vou compartilhar para ver se mantém bom assim. Ver minha tela. Sim. Vir. Mas tá picando ainda. Vou ficar porque eu estou compartilhando. Será? Tá um pouco difícil de entender, professor. Paro de compartilhar, fica melhor. Isso. Sim. Se a senhora quiser compartilhar o conteúdo e a gente vai acompanhando aqui, cada um, eu acho, se der certo. Mas como? Vanessa que falou? Não foi eu, Ana. Ah, Se oi, a senhora Ana. compartilhar o documento com a gente, aí a gente consegue abrir no celular ou no computador, e a senhora vai lendo aí e a gente acompanhando daqui. Vou fazer assim, então. Compartilhei aí aí no ambiente do Teams, aí, da aula de hoje, eu compartilhei o documento. Vejam se conseguem acessar. Dá para ver sim. Tá bem direitinho. Chegou aí, né? Chegou. Sim. Tá certinho. Tá, então vocês vão seguindo aí, eu vou falando, olhando aqui para o meu, tá? Qualquer coisa vocês me param, tá, gente? Daqui a pouco a internet vai melhorar, deve ser alguma onda, se os vizinhos estão chegando em casa, ligando a internet. Bom, então, a gente vai tratar aqui hoje do problema da medida, construindo, então, o campo dos números racionais, tanto o conjunto numérico quanto as operações convencionais que a gente pode realizar nesse campo. Bom, quando a gente trabalhou com os números naturais ou inteiros, né, que o Caraça, lembrando aqui, ele considera números inteiros, os números naturais acrescido, o conjunto dos números naturais acrescido do número zero. Então, aquele conjunto numérico foi construído a partir da prática de contar. Então, a partir dessa necessidade social, dessa prática social, a gente construiu o conjunto dos números inteiros e todas as operações envolvidas, definidas e propriedades, né, nesse conjunto. Agora, e são duas operações que a gente realiza com frequência na vida, contar e medir. A gente tratou, né, da contagem na parte relativa aos números inteiros e agora a gente vai tratar da prática de medir. Bom, mas o que é medir? Segundo o Caraça, medir é comparar duas grandezas da mesma espécie. Por exemplo, 2 comprimentos, 2 áreas, 2 volumes, 2 momentos, de intervalos do tempo.
E aí, um exemplo aqui, se eu quiser medir um segmento, eu vou comparar esse segmento AB aqui no meu desenho, vou comparar esse segmento com outro segmento CD. Tá? Então, estou comparando os comprimentos desses dois segmentos, isso é medir. E aí, para fazer essa comparação, nós colocamos um segmento sobre o outro, fazendo coincidir um extremo de cada. Por exemplo, aqui eu vou coincidir o extremo A do AB com o extremo C do CD e comparo os dois comprimentos. Pelo meu desenho aqui, quando eu faço quando eu coloco um segmento em cima do outro, o ponto D vai cair entre os pontos A e B. Então, por isso a gente diz que o comprimento do segmento AB é maior do que o comprimento do segmento CD, ou que o comprimento do CD é menor do que o comprimento de AB. Mas esse tipo de comparação é bem superficial ainda, né? Apenas dizer que um é maior do que o outro pode não ser suficiente para as operações financeiras, por exemplo, para as transações que necessitamos fazer na sociedade. Então, a gente pergunta quantas vezes um comprimento cabe no outro. Então, a gente vai detalhar um pouco mais essa comparação. E se pergunta também se é possível comparar esses comprimentos com outros comprimentos, né, comprimentos da mesma espécie. Então, para as necessidades sociais que a gente tem, é preciso estabelecer um único padrão de comparação para todas as grandezas da mesma espécie. E esse padrão a gente chama de unidade de medida dessa grandeza. Por exemplo, centímetro para medir comprimentos, minuto para medir tempo. Então, a gente estabelece o padrão, depois a gente estabelece um número para exprimir o resultado da comparação entre o que a gente quer medir e a unidade. Então, a gente vai medir a grandeza em relação a essa unidade. E esse processo, então, se faz por 3 fases. Primeiro, a escolha de uma unidade. Segundo, a comparação do que eu quero medir com essa unidade. E terceiro, expressar o resultado dessa comparação usando um número. Então, são essas três fases que estão envolvidas na prática de medir. Tá indo bem aí, gente? Som? Tá ótimo. Sim. Vocês estão conseguindo acompanhar pelo arquivo, né? Aham. Eu tô. Ótimo. Ótima ideia, Ana. Obrigada. E aqui eu coloco alguns exemplos, eu estou aqui no slide 3, de medidas, né, que a gente usa atualmente, né? Por exemplo, para numeração de roupas, a gente usa medidas de partes do corpo humano e aí estabelece uma numeração, né? Ou que pode ser PP, PM, G, GV, ou um número, né? De número 34, número 36, 38, de acordo com as medidas da pessoa, medidas padrão. Aqui tem um outro desenho com medidas usadas na informática, né? Megabyte, gigabyte, terabyte. Esse copo aqui que a gente costuma usar na culinária, né? Para fazer medidas de quantidade, peso, capacidade, aí mede várias coisas, né? Farinha, arroz, açúcar, líquidos, né? Aqui eu tenho um termômetro para medir temperatura, e todos eles têm por base alguma unidade de medida, né? E esse desenho aqui que concentra vários instrumentos de medida, né? Relógio, balança, trena, régua, e por aí vai. Então, assim, medir é uma prática muito comum na nossa vida em sociedade,
Aí a gente precisa criar essas unidades, criar unidades de medir, instrumentos para medir, e sempre nessa convenção, né, de estabelecer algum padrão de uma unidade para realizar as medidas, né? Bom, mas em princípio a gente pode escolher qualquer unidade de medida para medir alguma coisa, mas na prática a gente escolhe a unidade de acordo com a grandeza que a gente quer medir, por uma questão muitas vezes de conveniência. Por exemplo, se eu quiser medir distância entre astros, a gente não vai usar centímetros, né? Porque senão o resultado da medida vai ser um número muito grande que inviabiliza, às vezes, a escrita, o lidar com aquele número. Então, a gente usa uma unidade maior, que é o ano-luz. Da mesma forma, para medir dimensões celulares, a gente não usa ano-luz, porque senão os números seriam muito pequenos e isso inviabilizaria as medidas, né? Então, a gente usa o micro, né? O Luciano deve saber falar disso muito melhor do que eu, né? Nas necessidades cotidianas, a gente costuma usar o metro, o quilômetro, né? Então, a unidade de medida que usamos leva em conta, né, as grandezas que a gente vai medir por uma questão de comodidade, e de possibilidade de comunicação, né, com as unidades que a gente escolhe. E uma mesma grandeza tem tantas medidas quanto as unidades com que a medição pode ser feita. Então, a gente pode definir diferentes unidades de medida, né, para uma mesma grandeza. Mas é normal, é interessante a gente estabelecer relações entre essas unidades, né? Por exemplo, se com uma unidade U, uma grandeza medir M, e aí eu pegar essa unidade U e subdividi-la, dividi-la em K pedaços menores, eu vou ter uma nova unidade U', e aí essa mesma grandeza vai ter uma medida com essa nova unidade, que vai ser M vezes K, que M vezes era a medida anterior, e K é a quantidade de partes que eu dividi a unidade inicial. Então, a gente pode escolher diferentes medidas e pode transitar entre diferentes medidas utilizando essa lógica aí. Bom, e aqui uma discussão sobre a necessidade social, né, da medida, né? Em todas as relações que envolvem atividade econômica de propriedade de terras, é necessária a determinação de áreas, que, por sua vez, depende da medida de certas dimensões, né? Para medir área, eu preciso das dimensões, da largura, comprimento, né, por exemplo. E aí, então, por exemplo, para calcular a quantidade de sementes para o plantio e o tempo necessário para lavrar a terra, eu preciso conhecer a área da propriedade. Todo contrato de venda de uma propriedade exige, entre outras coisas, uma determinação de sua área. O cálculo do imposto que o proprietário paga ao Estado depende da área da propriedade, além de outros elementos. Então, a gente vê aqui que as transações comerciais envolvendo terras, propriedades, etc., necessitam da medida. Então, o conjunto dos números racionais, essa parte da matemática, nasceu junto com a vida em sociedade, e assim como nasceu junto com a geometria. O Carafa cita um texto aqui do Heródoto, que é o pai da história, né? Eu vou ler aqui para você. Heródoto, o pai da história, historiador grego que viveu no século V a.C., ao fazer a história dos egípcios no livro 2 das suas histórias, refere-se deste modo às origens da geometria. Disseram-me que este rei, Sesostris, tinha repartido todo o Egito entre os egípcios, e que tinha dado a cada um uma porção igual e retangular de terra,
com a obrigação de pagar por ano um certo tributo, que se a porção de algum fosse diminuída pelo rio Nilo, ele fosse procurar o rei e lhe expusesse o que tinha acontecido à sua terra. Que, ao mesmo tempo, o rei enviava medidores ao local e fazia medir a terra, a fim de saber de quanto ela estava diminuída e de só fazer pagar o tributo conforme o que tivesse ficado de terra. Eu creio que foi daí que nasceu a geometria e que depois ela passou aos gregos. Então, aquilo que que eu tenho defendido aqui com vocês, né, que é a criação humana da matemática, né, a partir das necessidades cotidianas. Só que isso aconteceu há mais de 4.000 anos atrás, né? Então, a matemática foi passando por um processo de abstração que perdeu essa conexão imediata com a realidade, com a vida em sociedade, né? Mas essa parte, essa discussão que eu tenho feito aqui com vocês a partir do livro do Caraça é exatamente para encarnar novamente a matemática no mundo concreto, para a gente não pensar que ela vive pairando no mundo das ideias. Ela é uma construção concreta humana. Bom, às vezes pode ser vantajoso, eu estou aqui na página 6, tá, gente? Pode ser vantajoso subdividir a unidade de medida em um número de partes iguais. E isso leva a consequências na expressão numérica da medição. Então, um exemplo aqui, bem ajeitadinho. Se eu tiver um segmento AB, esse segmento AB aqui, eu vou medir esse segmento com a unidade CD. Vai ser a minha unidade 1. Então, esse segmento mede 4 unidades. Tá? O segmento CD cabe 4 vezes no segmento AB. Então, a gente fala que AB mede 4. Tá? Se a gente dividir o segmento CD em 3 partes iguais e considerarmos uma nova unidade como sendo uma dessas partes, né, o segmento CE aqui, que eu ia falar 1/3, mas a gente não conhece, vamos lembrar aqui, a gente não conhece ainda os números racionais, tá? Então, o propósito aqui da aula é construir o conjunto dos racionais a partir dos números inteiros e da necessidade social da medida, de realizar medidas, né? Então, eu pego o segmento CD, divido em 3 partes iguais e vou medir o segmento AB usando uma dessas partes como unidade de medida. Aí, a nova medida, a medida do AB, somando essa nova unidade, vai ser 12. Então, utilizando CD, a medida de AB é 4, e utilizando CE, a medida de AB é 12. Esse resultado da medição de AB, com a unidade 1, que é a inicial 1, pode ser expressa tanto pelo número 4, quanto pela razão entre os números 12, que é a medida usando linha, e 3, que é o número de partes que eu dividi a unidade 1. Então, eu posso representar a medida de AB por 4 ou por 12 dividido por 3, e aqui eu vou introduzir uma nova simbologia, esse 12 barra horizontal 3. Por enquanto, isso aqui é só um símbolo, tá? Que eu estou usando para representar essa razão entre 12 e 3. Mais para frente, daqui a pouco, eu vou colocar um sentido matemático para esse símbolo aqui, tá? Por enquanto é só uma invenção. Igual a gente inventa aqui o símbolo da soma é uma cruz e por aí vai, tá? E razão, eu estou entendendo como a razão entre 2 números, como o quociente desses 2 números. Lembrando que quociente a gente já definiu no conjunto dos números inteiros. Então, o quociente é o resultado da divisão de 2 números inteiros e a divisão de 2 números é a operação inversa da multiplicação de 2 números inteiros. Por enquanto, a gente está no mundo dos inteiros, tá? Então, eu estou com esse conjunto numérico expressando de 2 maneiras diferentes a medida do segmento AB.
usando as unidades CD e a unidade ICE. Tudo bem até aqui? Tudo, professor. Se ficar ruim, vocês me avisam, tá? Por favor. Ok. Eu não estou lendo o chat, eu estou aqui só no meu arquivo. Ok. Não, mas tô na tá página- tranquilo. Ninguém está eu escrevendo, só não. quero- Tá bom. Eu estou aqui na página 7 agora, tá? Nesse caso aqui, esse outro exemplo que eu vou pegar, eu vou ter a necessidade de subdividir a unidade CD, porque ela não vai caber um número inteiro de vezes no segmento AB. Tá? Aqui nesse exemplo anterior, eu só assim, foi uma conta só que eu fiz. Né? Eu peguei o AB, eu medi com o CD, ele cabia 4 vezes, ou seja, o número inteiro. Depois eu subdividi, a nova unidade cabe 12 vezes. É só uma manipulação física e numérica aqui, né? Agora, tem situações em que eu não consigo colocar a unidade de referência, um número inteiro de vezes, na grandeza que eu quero medir. Aí é necessário mesmo a gente fazer uma subdivisão da unidade. Então, aí na página 7, eu estou com um exemplo em que o segmento CD não cabe o número inteiro de vezes em AB, e aí eu subdivido, e aí então ele vai, na hora que eu coloco CD em cima do segmento AB, ele cabe 3 vezes, mas fica sobrando um segmento PB que é menor do que a unidade CD. E aí a gente chega num dilema prático, né? Como que eu faço para exprimir a medida de AB com essa mesma unidade CD? Então, aqui, né, nesse caso particular, nós vamos dividir o segmento CD em um número de partes iguais, suficiente para que cada uma dessas partes caiba um número inteiro de vezes em AB. No caso aí do desenho, se eu dividir em 3 vezes, essa nova unidade vai caber 11 vezes no segmento AB. Então, a medida de AB em relação à nova unidade é 11. Mas qual que é a medida de AB em relação à antiga unidade CD? Pelo princípio da economia, vocês lembram que o Caraça vai falando de vários princípios, né, que a gente usa na matemática, o princípio da economia, o princípio da extensão, que são práticas que a gente usa para construir o edifício, né, o conjunto de conhecimentos da matemática. Então, pelo princípio da economia, eu vou imitar o que eu tinha feito no exemplo anterior, que é expressar a medida do AB pela razão dos números 11 e 13. Né? Lá atrás, no exemplo anterior, eu expressei a medida pela razão entre 12 e 3. Aqui, então, eu vou copiar aquele procedimento, aí a medida vai ser a razão entre 11 e 3, só que eu chego num dilema, porque 11 não é divisível por 3. E, por enquanto, no conjunto dos números inteiros, a gente, para dividir um número por outro, né, o dividendo tem que ser um múltiplo do divisor. E aqui, no caso desse exemplo, não é. Então, a gente chega num obstáculo, num dilema matemático, que é o que vai nos impulsionar para a criação dos números racionais. Só que agora na página 8, tá? Então, o dilema é o seguinte: ou a gente desiste de exprimir numericamente, de expressar numericamente a medição de AB com a unidade CD, ou a gente força a barra para sempre conseguir expressar essa medida. Né? O que a gente perde, o que a gente ganha com cada uma. Se a gente desistir de medir AB usando CD, a gente pode se perguntar: mas vai ser assim? Agora eu vou ter que... algumas unidades têm um privilégio com relação às outras? Né? Porque né, eu posso medir com essa unidade, mas não posso medir com essa outra? Como é que fica, né? Então, é um incômodo, um problema, um dilema aí para a matemática. Mas se a gente insistir em expressar essa medida usando a unidade CD,
pelo princípio da extensão, a gente vai ter que reconhecer que o instrumento que a gente tem até agora, que é o conjunto dos números inteiros, é insuficiente para fazer essa medida. Então, a gente vai ter que completá-lo, aperfeiçoá-lo, a gente vai ter que inventar alguma coisa nova, tá? E o aspecto aritmético da dificuldade, né, que é esse aspecto aqui de cima, é o aspecto físico da coisa, né, o aspecto social da medida. O aspecto aritmético aqui da dificuldade é que nem sempre a gente consegue calcular a divisão, realizar a operação de divisão no conjunto dos números inteiros. A gente só consegue dividir um número pelo outro quando, né, como eu disse, quando o primeiro número é um múltiplo do segundo, né? Então, essa dificuldade vai aparecer sempre que o m não for divisível por n. Então, é uma impossibilidade da aritmética da divisão, me impede de fazer uma medida utilizando a unidade CD. Então, é isso que impulsiona a matemática, tá, gente? Como campo do conhecimento. A gente vai operando, vai inventando coisas, buscando conexões, e aí, de repente, a gente chega num obstáculo, num dilema, numa contradição, a gente tem que inventar alguma coisa diferente para sair, para resolver esse problema, buscar uma solução. Um caso clássico disso aí é o quinto postulado de Euclides, né, da geometria. Os matemáticos ou os teóricos da época sempre costumavam achar, né, achavam que o quinto postulado, na verdade, era um teorema, que ele poderia ser provado a partir dos outros postulados. Então, isso era um obstáculo, isso era um dilema dentro da matemática. E aí, vários estudos, várias pessoas trabalhando em cima daquilo ali, encontraram uma solução, né? Da mesma forma, o teorema de Fermat, existem várias conjecturas, né, que são afirmativas, que desconfia-se que elas são verdadeiras, mas não são, né? Então, essas conjecturas, elas impulsionam a criação de matemática, né, para tentar resolver esses dilemas. E aqui a gente está exemplificando né, que é o problema da medida com o conjunto dos números inteiros, que eles não são, o conjunto dos inteiros não é suficiente para medir. Então, a gente vai ter que inventar, criar um novo campo numérico. E a gente vai definir imitando esses procedimentos que a gente está fazendo até agora, né? Então, aqui pegando mais genericamente. Eu tenho um segmento AB que eu quero medir, usando o segmento CD como unidade. Aí, eu vou subdividir AB e CD, ou melhor, vou subdividir CD de tal forma que essa subdivisão de CD caiba um número inteiro de vezes em AB. Então, no meu desenho aqui, eu subdividi CD em N partes, obtendo uma parte que ele chama aqui de U, e essa unidade U cabe M vezes no segmento AB. Então, quando eu conseguir fazer isso, o segmento, né, AB, bom, já falei isso aqui, né, o segmento AB contém M vezes M inteiro, a unidade U, e o segmento CD contém N vezes N inteiro, a unidade U. Então, por definição, a medida de AB, tomando CD como unidade, vai ser o número M sobre M. E a gente escreve assim, segmento AB é igual a M sobre N, segmento CD. E quaisquer que sejam os números inteiros M e N. Vejam que isso, por enquanto, aqui, como eu disse, é só um símbolo, tá? Eu conheço, até então, a gente conhecia o conjunto dos números inteiros, agora estou inventando um novo número a partir dos inteiros MN, que é o inteiro M barra N, e a interpretação física desse símbolo que eu estou inventando é por meio das medidas, comparação entre os segmentos AB e CD, tá? Então, é isso que eu estou falando para vocês. A gente está fazendo essa construção totalmente pautada no mundo físico, da medida, da comparação. E
M barra horizontal N, por enquanto, é apenas um símbolo de alguns novos números que a gente está inventando. Então, esse número, M sobre N, se o número M for divisível por N, vai coincidir com o número inteiro que é o quociente da divisão. Né? No caso lá, 12 sobre 3. Então, esse número 12 sobre 3 coincide com 4. Então, nesse caso, esse número que eu estou inventando é igual a um número inteiro. Se o M não for divisível por N, a gente vai chamar esse novo número de fracionário. E o número M sobre N, o conjunto de todos esses números, seja o M divisível ou não por N, eu vou chamar de número racional. E aí a gente chama o numerador, o M de numerador e o N de denominador. Então, aqui está decretado, está inventado o conjunto dos números racionais, que junta aos números inteiros o conjunto dos números do tipo inteiro sobre inteiro. Tá? Então, a gente inventou um novo número e, com ele, a gente consegue... Foguete. Ai, gente, hoje tem inferno aqui em Belo Horizonte. Ai, que susto. Aí então a gente está criando esse novo conjunto numérico que contém o conjunto dos inteiros e tem alguns outros novos números que a gente está criando agora. São esses números fracionários. E agora, a partir de agora, a gente vai começar a explorar esse conjunto numérico para entender um pouco mais dele, ver que propriedades ele tem a partir dessa origem dele, né, com as medidas. Bom, primeiro, uma consequência aqui é que, se eu fizer os números do tipo inteiro sobre 1, vão ser iguais ao inteiro. N sobre 1 é igual a N. Por quê? Aí eu vou usar a justificativa das medidas, né? Que é onde nasceu a definição aqui dos números racionais. Se o segmento CD couber o número inteiro de vezes em AB, a gente pode interpretar isso aqui dizendo que AB é N vezes CD, ou a gente pode interpretar que eu dividi o CD em uma parte. Então, ele vai caber N sobre 1 vezes em AB. E aí, como todo segmento tem uma medida única, a gente vai dizer que N é igual a N sobre 1. Da mesma forma, se eu estiver comparando AB com ele mesmo, eu posso dizer que AB é igual a 1AB. E se eu dividir AB em N partes iguais, eu posso dizer que AB, eu vou precisar de todas as N para medir AB. Então, eu posso dizer que AB é igual a N sobre N AB. Então, daí a gente comparando, né, as duas medidas, a gente diz que a gente conclui que N sobre N é igual a 1. Tá? Então, essas duas igualdades aqui a gente usa naturalmente, né, no conjunto dos números, né, lidando com números, mas agora elas estão estabelecidas formalmente a partir da definição do conjunto dos racionais. Tá? Então, N sobre 1 é igual a N e N sobre N é igual a 1. Vejam que eu estou aqui explorando esse símbolo que a gente está inventando aqui para entender o que ele significa. Eu estou com uma construção formal, M sobre N. E agora eu conheço um pouco mais dela. Quando eu tenho N sobre 1, eu sei que é N. Quando eu tenho N sobre N, eu sei que é 1. E assim nós vamos até o final da aula, tá? Bom, então aqui na página 11, que eu estou agora, a gente define um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos racionais ou campo racional. Conjunto dos números racionais, né? Ele contém o conjunto dos números inteiros e mais um conjunto constituído pelos números fracionários, que são os novos números. Agora a gente consegue realizar a divisão nesse campo. E a gente vai... bom, aqui, por enquanto, né, a divisão de números inteiros pode ser expressa simbolicamente. A gente ainda não tem um significado operacionalmente aqui, né? A gente tem um significado simbólico, a gente tem uma expressão simbólica para a divisão de números inteiros. E o campo racional constitui uma generalização do conjunto dos números inteiros. Então, a partir dele, a gente
criou. A partir dos inteiros, a gente criou o conjunto dos números racionais e a partir da necessidade da medida. E para fazer isso tudo aqui, a gente está realizando uma nova operação mental, que é a negação da negação. A gente reconhece uma dificuldade no conjunto numérico, a gente determina o ponto crítico dessa dificuldade, né? No caso aqui desse exemplo, é a impossibilidade de dividir dois números inteiros quaisquer, e aí a gente nega essa negação, né? Ao negar essa negação, eu crio um novo conjunto. Então, essa operação de negar a negação, ela cria generalizações no campo da matemática. Então, eu amplio as possibilidades, ou meu conhecimento, ou os conceitos, a partir dessa operação de negar a negação. Estou aqui na página 12 agora. E aí a gente vai estabelecer propriedades para o novo campo numérico, o campo dos racionais. A gente precisa dizer o que é a igualdade de dois números racionais, o que é a desigualdade, ou seja, quando que um é maior que o outro, e definir as operações, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação e logaritmação. Então, vamos definir todas essas operações e todas essas propriedades a partir dessa definição formal que a gente fez do campo racional, né? Mas só que a gente não vai inventar, novamente, né? Inventar essas coisas de maneira arbitrária, de qualquer jeito. A gente está construindo um campo de conhecimento. Então, é preciso ter uma argumentação lógica na estruturação desse número, desse conjunto. E aí, para o método que a gente vai usar para construir essas propriedades, se pauta em dois critérios de raciocínio. Primeiro, a origem concreta dos números racionais, ou seja, a gente vai usar a medida para justificar as construções das propriedades, tá? Que é daí que nasceu a medida, tá? E aqui, gente, um passo, uma estratégia bem diferente da que é usada pelos matemáticos, porque no campo da matemática, tudo é construído formalmente por meio da lógica lógico-dedutiva. Aqui a gente está usando a origem concreta dos números racionais para justificar parte das propriedades que esse conjunto tem. Mas a gente não vai usar só a origem concreta, a gente vai usar também o princípio da economia. Fazendo analogia com o que a gente já definiu para os números inteiros, e forçando para que as leis formais das operações se mantenham. Tá? Então, é uma criação empírica e dedutiva. Tá? A gente usa ao mesmo tempo a origem concreta e as propriedades formais já estabelecidas para os inteiros. E aí, esses dois critérios vão se completar, e aí a gente vai tentar fazer com a origem concreta, né, usando o primeiro critério, mas quando ele ficar muito complicado, ou longo, ou, né, mais difícil de ser estabelecido, a gente usa o critério da economia. Tá? Então, a gente vai se basear nesses dois critérios para criar o conjunto as operações e propriedades aqui do campo racional. O campo a gente já criou, né? Estou aqui na página 13 agora. Primeira coisa, igualdade. Como é que a gente diz que dois números racionais, n sobre n e p sobre q, são iguais? A gente vai usar o mundo concreto, tá? Eles são iguais se eles expressarem a medida do mesmo segmento com a mesma unidade. Então, eu tenho um segmento para medir, né? Alguma coisa concreta para medir, e estabeleço uma unidade. Se esses dois números corresponderem à medida desse mesmo segmento, a gente fala que eles são iguais, tá? É uma definição bem prática, tá? Bom, mas aí tem umas consequências disso aí, né? Se o S igual a P sobre Q pode não ter os mesmos numerador e denominador que o R igual a M sobre N. Ou seja, né, eu posso ter P diferente de M e Q diferente de N. Já que cada uma das N partes iguais
em que a unidade é dividida pode, por sua vez, ser subdividida em K partes iguais, sendo K um número qualquer. Lembrando, inteiro, tá? M, N, P, Q, K, tudo inteiro, tá? Então, naquela figura lá que eu usei para definir os números racionais, que é o AB medindo M, e o AB tem M unidade 1 e CD tem N unidades 1, se eu usar aquele desenho lá, a medida do segmento AB se expressa pelo número racional M vezes K sobre N vezes K, que deve ser considerado igual a M sobre N. Tá? Então, se eu subdividir a unidade, eu vou multiplicar numerador e denominador pela quantidade de divisões que eu estou fazendo na unidade. Então, portanto, dado um número racional M sobre N, todo número racional P sobre Q, no qual P é igual a M vezes K e Q é igual a N vezes K, vai ser igual ao número R. Então, isso aí é consequência da igualdade, da definição de igualdade de números racionais. E aí, por outro lado, se eu fizer a conta M vezes Q, e Q é igual a N vezes K, então a gente conclui aqui que M vezes Q é igual a P vezes N. Daí a gente estabelece a condição necessária e suficiente, né? M sobre N é igual a P sobre Q, se somente se M vezes Q é igual a P sobre N, P vezes N. Tá? Então, essa propriedade aqui a gente usa corriqueiramente e aqui ela está justificada a partir da definição de medida, né, de objetos concretos. Uma outra maneira de dizer isso aí é quando a gente multiplica ou divide o numerador e o denominador de um número racional pelo mesmo número natural, esse número não se altera. Tá? Então, é uma outra propriedade que a gente tem, que a gente usa bastante aí dos números racionais. Tudo bem, gente? Tudo, Jussara. Tranquilo. Tá ok. Bom, uma operação também que é útil para a gente é a redução ao mesmo denominador. Né? Então, se eu tenho dois números racionais, n sobre n e p sobre q, eu posso multiplicar o numerador n pelo numerador q e o numerador q pelo numerador n, denominador, desculpa. E aí nós vamos ter duas frações equivalentes às duas primeiras e com denominadores iguais. Isso vai ser útil para a gente nas operações que vêm para frente, e normalmente a gente usa, para fazer essa redução ao menor denominador, a gente usa o menor denominador comum, né? Isso, menor denominador comum. Eu estou usando português de Portugal aqui, eu perdi o português do Brasil. E a única vantagem de usar o menor denominador comum é o mínimo comum, na verdade, dos denominadores. É que a gente vai trabalhar com um número menor. Mas, na prática, qualquer denominador comum, fazendo a operação desse jeito aqui, multiplicando um denominador pelo outro, já resolve as questões que a gente tem daqui para frente, tá? E eu vou usar assim porque aí eu já reescrevo os números usando os numeradores e denominadores originais, sem ter que introduzir um novo denominador, que é o menor denominador comum. Então, é só para facilitar a simbologia aqui que eu estou adotando essa maneira de reduzir ao mesmo denominador, tá? Bom, estou aqui agora na página 15, a desigualdade. Então, a gente vai definir se dois números racionais, qual é maior, qual é menor, comparando os segmentos que são medidos por eles. Tá? Então, o número racional R mede um segmento, o número racional S mede outro segmento. Eu coloco um segmento em cima do outro para comparar o tamanho dele,
E aí o número R vai ser maior ou menor que S, de acordo com o segmento que ele mede, sendo maior ou menor, tá? Bom, então, numericamente, a consequência disso é que se os dois números têm o mesmo denominador, então o maior vai ser aquele que tem o maior numerador. E se os dois números têm o mesmo numerador, o maior número vai ser o que tiver o menor denominador, porque eu dividi menos 2, tá? E essas duas propriedades podem ser constatadas quando a gente faz as figuras convenientes ali, né, para ilustrar essas comparações. E se os dois números não tiverem o mesmo numerador nem o mesmo denominador, a gente reduz ao mesmo denominador e procede como no primeiro caso. Tá? Então, essa aí é a técnica para a gente comparar dois números racionais. Aí agora a gente começa a definir as operações. Seguindo aquela mesma sequência lá dos números inteiros. Eu vou definir adição, subtração, multiplicação, etc., com as respectivas propriedades. Para somar dois segmentos, eu também vou usar a origem prática dos números racionais. Então, eu vou pegar um segmento que mede R, um segmento que mede S, e aí coloco um segmento após o outro, na mesma linha reta, fazendo coincidir a origem do segundo com o fim do primeiro segmento, e aí a medida do segmento que resulta dessa justaposição é o número, a medida dele é a soma R mais S. Então, eu estou usando uma definição prática de soma. É da mesma forma que a gente definiu de maneira prática a soma dos números inteiros. Então, com isso tudo usando a mesma unidade, né? Eu vou medir os dois segmentos e a soma desses segmentos usando a mesma unidade, e aí a gente define a soma R mais S dos números racionais. Tá? Então, a gente está usando medida de segmento para definir soma de números racionais. Consequências disso aí. Se os dois números têm o mesmo denominador, então o segmento da soma vai ser medido pelo número, soma dos numeradores e mesmo denominador. Então, M sobre N mais P sobre N é igual a M mais P sobre N. E se eles não tiverem o mesmo denominador, a gente reduz os dois números ao mesmo denominador, né, daquele jeito lá, multiplicando o denominador de um pelo denominador do outro. E aí a gente tem, numericamente, a definição da soma de dois números racionais. E eu não vou fazer isso aqui, o Caraça faz, verifica todas as propriedades da adição de números inteiros. Então, usando essa definição aqui dos números racionais, a gente consegue estabelecer cada uma das propriedades que já valiam para os números inteiros. Vamos aqui para a página 17, definição de subtração. E aqui a gente não vai usar a concretude dos segmentos, a gente vai imitar, fazer uma analogia com o que a gente fez no conjunto dos números inteiros. Então, se eu tiver dois números racionais, M sobre N e P sobre Q, a diferença entre eles vai ser um terceiro número racional, que eu vou chamar de T, que satisfaz um número mais D é igual ao outro número. Tá? Então, se eu fizer R menos S, vai ser igual ao número D, tal que S mais D é igual a R. Bom, a gente pode obter D a partir da definição da adição e suas propriedades, né? Basta pegar isso que a gente definiu aqui para a adição de dois números e eu, numericamente, consigo fazer a conta e dizer o valor, a diferença, né? R menos S. Todas as propriedades da subtração de números inteiros continuam valendo para os números racionais e a gente continua com aquele mesmo problema dos números inteiros, em que nem sempre era possível fazer a subtração. Toda vez que o número R for menor do que S, a gente não consegue fazer R menos S. Lembrando que a gente está com os números inteiros positivos, mais o zero, né? E agora o que a gente está acrescentando aqui são os números racionais, que na nomenclatura atual, números racionais positivos.
Então, a gente esbarra aqui ainda com alguns problemas. Página 18, multiplicação. Como é que a gente define a multiplicação do número racional por um número inteiro? Aqui eu vou usar também a analogia. Oi. Então, os números racionais, historicamente, vêm antes dos números inteiros? Inteiros igual a gente conhece. Sim. Ah, tá. É porque eu achava que era o contrário. Porque na escola a gente aprende inteiros primeiro, depois racionais. Exatamente. Não, a gente aprende... Bom, nos anos iniciais aprende fração. É verdade. Ok, Vitor. A gente aprende frações nos primeiros anos do ensino fundamental e depois os números inteiros, né, negativos, a gente vai aprender no 7º ano, acho, né? Isso. Mas, historicamente, os números inteiros, os negativos, foram os últimos que apareceram. Né? E o Caraca segue essa ordem histórica, que é a que eu estou seguindo. Ok. Mas, assim, a organização curricular, muitas vezes, ela não segue a história da matemática. Ela é uma organização baseada na lógica matemática e não na história da matemática. Por exemplo, no cálculo, o primeiro problema enfrentado pela humanidade era o cálculo de área de regiões curvas. E integral é o último conteúdo que a gente vê em cálculo 1. O cálculo é um exemplo ótimo, porque ele é organizado, a disciplina cálculo é organizada historicamente de maneira oposta à história da matemática. Primeiro teve a necessidade de calcular áreas de regiões curvas, ou seja, integral. Depois teve a necessidade, isso na antiguidade, né? Bem antigo. Depois teve, aí na época de Newton, de Leibniz, foi feita a associação entre velocidade e área, né, no teorema fundamental do cálculo, e só no início do século XX que veio a formalização disso tudo usando limite. E o cálculo, ou seja, historicamente, é integral, derivada, limite. E no cálculo a gente organiza limite, derivada e integral. O oposto. É aí que são essas situações que vão deixando na gente a impressão de que a matemática é algo que não existe concretamente. Porque ela foi se descolando da história do mundo concreto. Ok, Luciano? Ok, turma? Ok, obrigado. Bom, então, aqui para multiplicar um número racional por um número inteiro, a gente vai usar a analogia com a operação lá nos números inteiros. Né? Então, um número racional, P sobre Q vezes N, um número inteiro, vai ser uma soma de N parcelas iguais a P sobre Q. E aí, usando a definição de adição dos números racionais, né, se eu somo P sobre Q mais P sobre Q, etc., N vezes, o resultado vai ser P mais P mais P, N vezes no numerador e o Q no denominador. Então, usando essa analogia, número racional vezes número inteiro é N vezes P sobre Q. O denominador não se altera e o numerador é multiplicado por N. Lembrando que P, Q e N são números inteiros. Se eu tiver um multiplicador fracionário multiplicando inteiro, eu vou usar a propriedade comutativa de produto. N vezes P sobre Q é igual a P sobre Q vezes N, que eu já sei calcular. Tá? Lembrando, então, aqui que a gente o princípio da economia, tá? A gente inventa coisas novas de tal forma que elas sejam coerentes com o que já foi inventado previamente. E agora, o caso geral, a gente vai fazer uma extensão, usando o princípio da extensão, né, do caso anterior. Eu olho para, se eu quero multiplicar P sobre Q vezes R sobre S.
eu olho para esse R sobre S como se ele fosse um número inteiro. Então, eu vou multiplicar o numerador por R sobre S. Então, fica P vezes R sobre S e mantenho o denominador Q. Aí, quando eu faço isso, o meu numerador vai ser um número inteiro vezes um número racional, R sobre S. Aí eu repito o que a gente fez antes. Então, vai ser P vezes R no numerador sobre S. Só que esse símbolo, agora eu não sei, por enquanto, sair disso. Tá? Porque essa barrinha horizontal é apenas um símbolo para mim. Então, eu não sei o que significa P vezes R sobre S sobre Q. Então, por enquanto, isso aí vai ficar no simbólico para a gente interpretar daqui a pouco. E, novamente, todas as propriedades da multiplicação que aconteciam nos números inteiros se mantêm aqui nos números racionais. Divisão. Tudo bem? Bom, eu estou aqui na página 19, tá? A definição de divisão. A gente vai definir da mesma forma que a gente definiu divisão no conjunto dos inteiros. Dividir P sobre Q por um número inteiro vai resultar no número X, tal que o número inteiro vezes X é igual a P sobre Q. E aí, a gente prova aqui, numericamente, simbolicamente, que o número X igual a P sobre Q vezes N satisfaz essa definição aqui de divisão. Tá? Aí no arquivo tem a conta feita. Então, a gente define que P sobre Q dividido por N, ou melhor, a gente deduz aqui, né, que P sobre Q dividido por N é igual a P sobre Q vezes N. É um número formal, racional, né? P é um número inteiro, Q vezes N é um número inteiro. Ou seja, para dividir um número racional por um número inteiro, não nulo, a gente multiplica o denominador por esse número. Dessa relação aqui, 13, a gente pode concluir que, dados dois inteiros, A e B, A dividido por B, eu posso reescrever como A sobre 1 dividido por B. Porque eu sei que o número A, a gente já definiu lá em cima, a gente já constatou, né, que o número inteiro A é igual ao número fracionário A sobre 1. E aí, usando isso que a gente deduziu, né, A sobre 1 dividido por B vai ser igual a A sobre 1 vezes B. Só que 1 vezes B é B. E aqui, então, a gente estabelece formalmente, agora sim, que A dividido por B é igual a A sobre B. Então, a gente dá aqui um significado a esse símbolo que antes era só uma formalidade. O símbolo A sobre B, então, a partir de agora, a gente sabe que é possível interpretá-lo como a divisão entre os números inteiros A sobre B, A e B. Então, agora, a igualdade A dividido por B igual a A sobre B tem valor em toda a sua generalidade. Então, de agora em diante, a gente vai considerar como equivalente os sinais da divisão, que são os 2 pontos, em 2 pontos com tracinho, e o sinal da fração, a barra horizontal. Até então, era só um símbolo formal que a gente estava usando para escrever o novo número, né? Um elemento do conjunto dos números racionais. E aí também agora a gente pode dar um sentido para o caso geral da multiplicação, que eu tinha parado aqui, né, no P sobre Q vezes R sobre S, eu tinha parado num símbolo que não era só um símbolo, que não tinha sentido para a gente. Agora que a gente tem essa interpretação da barra da fração, eu posso retornar esse caso geral e entender que, fazendo manipulação algébrica aqui, né, que P sobre Q vezes R sobre S é igual a P vezes R sobre Q vezes S. Ou seja, multiplicar duas frações é multiplicar os numeradores e os denominadores. Agora está estabelecido formalmente essa
essa técnica, né, de divisão, de multiplicação de frações. Quando o divisor é fracionário, eu vou usar a mesma analogia da divisão como operação inversa da multiplicação. E aí tenho aqui a demonstração formal, né, que é P sobre Q dividido por R sobre S. Eu vou multiplicar o primeiro número racional pelo segundo invertido, a primeira fração pela segunda invertida. Então, aqui a gente está estabelecendo formalmente regras que a gente usa para operar com números racionais, né? Bom, como consequências aqui dessa definição da divisão de números racionais, a gente pode concluir que a divisão é sempre possível agora, excluindo, é claro, né, o caso do divisor ser nulo, e todas as propriedades que antes a gente tinha para divisão de números inteiros também se mantém. E agora a gente expandiu a possibilidade de divisão, né, porque no conjunto dos números inteiros a gente não conseguia dividir quaisquer números. Agora, nos racionais, lembrando que a gente só está nos discos positivos, a gente consegue dividir quaisquer números racionais. Aí, o Caraça faz toda essa discussão para potenciação, radiciação e logaritmação, e eu não vou fazer aqui porque é muita técnica, deixo a sugestão para vocês lerem e estudarem com cuidado o livro do Bento de Jesus Caraça, que é um livro muito bacana para a gente entender os conceitos fundamentais da matemática. Acho mais importante chamar atenção aqui para essa expansão das propriedades, né? A gente, o tempo todo aqui, está falando que as propriedades que aconteciam com os números inteiros permanecem acontecendo com os números racionais. Sim, né, isso está acontecendo, mas com essas definições que a gente está fazendo aqui, aparecem novas propriedades que não se aplicavam ou não faziam sentido de ser delas no conjunto dos números inteiros. Então, a gente está num processo aqui de expansão numérica, efetivamente. Aqui um exemplo disso que eu estou falando, né? No conjunto dos números inteiros, todo número ou que não é o zero é igual a 1 ou maior do que 1. Não existe número entre 0 e 1, né? No caso dos inteiros. Então, isso quer dizer que toda vez que a gente multiplicar A por N, isso vai ser sempre maior ou igual a para qualquer que seja o inteiro A. Tá? Essa propriedade já não se mantém no caso dos números racionais, porque aqui existem números menores do que 1, e não nulos. Né? A gente tem os números P sobre Q com P menor do que Q. Esses números são menores do que 1. Nos inteiros não existe número menor que 1. Né? Então, se N for um número racional, pode acontecer que A sobre N, de A sobre N ser menor do que A, para algum desses números, para algum número A. Então, a gente tem uma ampliação dessas propriedades, né? Se o N é maior que 1, A vezes N é maior que A. Se o N é igual a 1, A vezes N é igual a A. E se N é menor que 1, A vezes N é menor que A. Então, esse é um exemplo de propriedades que se ampliam, que tomam contornos diferentes por causa da definição que a gente está fazendo agora, tá? Então, resumindo, a partir da necessidade de medir, nós tivemos que criar um novo conjunto numérico, porque o conjunto dos inteiros não era suficiente para fazer essas medidas, para medir quaisquer segmentos, e criamos um novo campo numérico e definimos todas as operações que a gente já tinha para os inteiros, a gente definiu para os racionais, estabelecemos como elas podem se operacionalizar, né? Como é que eu faço a conta, afinal de contas, e quais as propriedades, o que de novo aparece por eu estar criando esses números e essas operações. Bom, era isso. Dúvidas?
comentários? O que vocês me dizem? Não, professor, foi bem claro a aula. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, fica aí a sugestão, o convite para vocês pegar esse arquivo, fazer todas as contas com cuidado, sempre se segurando para falar assim, eu não conheço o número racional ainda, eu estou inventando o que eu consigo fazer, que operações que eu consigo fazer com os números inteiros e vou crescendo esse campo para definir o campo dos racionais. Tá? Então, a gente está aqui trabalhando com esses conceitos fundamentais mesmo, né? Estabelecendo esse novo campo numérico. Faz as contas, tá, gente? Que eu passei muito rapidamente aqui em cima de algumas, mas aí vocês estão com o arquivo aí, faça a conta direitinho, que vocês vão ver que a coisa é um pouquinho trabalhosa, principalmente a gente se segurar para não usar o que a gente já conhece. Ok. Professor, se não quiser, um comentário a fazer, porque semana passada eu fiquei um pouco. Eu tive dificuldade de entrar na aula, na verdade eu não consegui. Quando eu entrei no Meet, apareceu lá que estava em gravação, mas não apareceu a opção de entrar. Eu achei meio esquisito, até comentei com o pessoal do grupo, uma colega minha também falou que não, para ela não apareceu nenhum ícone, mas tudo bem, hoje eu consegui. Só que hoje um colega meu também, do meu grupo, o Vicenzo, ele relatou também que ele não conseguiu entrar na aula. Aí eu achei esquisito, assim, eu não sei se tem um padrão, se o que está acontecendo, se... Não sei. Semana passada a gente não encontrou, né, Ana? Não, então foi na retrasada. Tá bom. Isso é coisa do Teams, gente, porque depende da conexão com a internet. O Teams, eu acho que ele é meio pesado. Então, por isso é que a gente tem o cuidado de deixar a reunião gravada, Ah, sim. porque não, é uma coisa que não está ao nosso alcance. É quase, por exemplo, que a aula hoje eu nem ia conseguir fazer. Se não fosse sua ideia, eu ia ficar sem aula hoje. Eu já estava aqui meio desesperada. Obrigada, Ana. Por nada. Mas é só porque eu fiquei com essa dúvida se tinha alguma coisa, mas aí eu posso me atentar a próxima vez a conexão também. A gente tem que contar com a conexão e aí eu estou tendo cuidado de gravar todos os encontros síncronos, salvar no YouTube, deixar o link lá no Moodle, porque se alguém perder, se alguém não conseguir entrar, tem essa opção. Mas é muito complicado. Outro dia também eu não consegui participar de uma reunião por causa do Teams, que estava pesado aqui, sei lá o que estava acontecendo, minha conexão não estava boa. Quando começa a chover, começa a aparecer esses problemas. Isso é verdade. Tudo bem, professor. Muito obrigada. Obrigada a você, Ana. Mas se você não salvar, não se der o trabalho, automaticamente já salva. Todas as disciplinas, todas as aulas estão salvas no Teams. Salva a gravação, né? Mas ela só fica disponível por 20 dias. Não. Assim, posso estar enganado, mas eu consigo acessar um mês depois. Hoje eu consigo acessar a sua primeira aula lá no Teams. Quais? Todos os professores. E no semestre passado, se não me engano, até o final do semestre ficou lá. Então tem duas opções, né? É porque a gente recebeu um aviso que ia gravar, deixar salvo no Teams só por 20 dias. Aí eu comecei a salvar no YouTube para deixar garantido para vocês. Mas sim, tem duas garantias aí agora. Se tiver disponível no Teams, tudo bem, mas está disponível no YouTube também. E aí, quando acontecer alguma eventualidade assim, aí tem que assistir a gravação, né? Uhum. Mas hoje, se você entrar hoje, pelo menos nas disciplinas que eu faço, todas as gravações, desde a primeira, estão lá até hoje, e no semestre passado elas estavam até o final do semestre. Tá. E por dizer que ia ficar só 20 dias, eu vou baixar então. Porque aí, né, tem jeito de baixar as gravações para segurança. Uhum. Tá lá, fica lá por um bom tempo. Tá. Menos mal.
É bom. Bom, gente, então só lembrando aqui, na quinta-feira a gente não vai se encontrar aqui, tá? Tem um artigo para ser lido e discussão no fórum. O título do artigo é bem provocativo. É assim: o que nossos alunos podem estar deixando de aprender sobre frações quando tentamos lhes ensinar frações. O artigo é do Bigode, não sei se vocês já ouviram falar dele, autor de livros didáticos. Então, naquele esquema, tá? Ler com cuidado, tá, do fórum lá no Moodle, tá? Respondendo as perguntas, comentando, debatendo com os colegas. E na semana que vem, eu vou repetir aqui, nós vamos ter convidados especiais nas 2 aulas, tá? Vamos ter encontro síncrono nas 2 aulas da semana que vem. A aula de terça-feira vai começar às 18 horas, porque eu vou pegar um pedacinho da aula da turma Z e um pedacinho da aula da turma de vocês, para a professora Juliana Batista, do Centro Pedagógico, dar a palestra uma vez só. Tá? Então, ela vai estar com a gente de 18 às 19h30. E na quinta-feira, no horário normal da aula, tá? Porque vai ser oficina com o projeto Visitas do Departamento de Matemática, e aí eles são mais pessoas, a gente vai ter a atividade nas 2 turmas no horário normal da aula. Beleza? Tranquilo. Professora, esse livro de referência que você colocou no final desse texto que você disponibilizou, ele também está no Moodle para a gente? Do Caraça? O arquivo não. Mas alguém achou um arquivo em PDF com ele, eu só coloquei a referência, eu não coloquei, eu não tenho o livro em PDF, eu só tenho o livro físico. Ah, tá. Mas alguém falou que acho que é fácil encontrar, porque esse livro é bem clássico, né? E ele é da década de 50, eu acho, então muita gente o pessoal está encontrando o PDF com ele. Acho que ele está no grupo da sala. Acho que tá. Vale a pena estudar esse livro, viu? É um livro bem, bem bacana. Tudo bem, gente? Então, estou parando aqui a gravação, tá?